Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Hoje estamos retomando a nossa atividade, tem mais de 4, 5 semanas que a gente não fez novos episódios e iremos entrevistar o professor da Universidade da Flórida, Antônio Fasciola. O professor Fasciola ele é formado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa e ele veio para os Estados Unidos fazer o seu doutorado na Universidade de Wisconsin. E ele já está aqui nos Estados Unidos há 16 anos. Ele foi professor anteriormente na Universidade de Nevada e agora é professor aqui na Universidade da Flórida, onde seu foco de pesquisa é nutrição animal, objetivando a melhoria da eficiência na utilização de nutrientes para assim poder melhorar a produção animal e diminuir o impacto ambiental. É uma curiosidade e um fato legal do laboratório do professor Fasciola é que ele possui um sistema muito bacana de fermentadores, onde ele pode fazer estudos da dinâmica ruminal e utilização de nutrientes in vitro. Bom, boa tarde, professor Fasciola. Bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante e muito obrigado por colaborar com a gente e passar um pouco de conhecimentos e atualidades aqui no exterior para o técnico e produtor rural que está lá no Brasil. Olá, Aquiles. Para mim é um prazer, eu agradeço essa oportunidade e estamos aí à disposição para compartilhar um pouco da nossa experiência com os estudantes, profissionais e produtores aí do Brasil. Bom, excelente então. Vamos dar início ao episódio de hoje. Iremos falar sobre fontes de proteína na dieta de vacas leiteiras. Lembrando para o pessoal que todo alimento que contribui de alguma forma com uma fração de proteína na dieta. No entanto, há alguns alimentos que são classificados como fontes proteicas. E esses são os alimentos que apresentam aí pelo menos 20% de proteína bruta na sua composição. E hoje em dia, o principal alimento que a gente utiliza como fonte de proteína para vacas leiteiras é o farelo de soja. Então, professor, quais são as características que fazem do farelo de soja a principal fonte de proteína que a gente usa para vacas leiteiras? É isso mesmo, Aquiles. O farelo de soja ele é muito usado porque é fácil de encontrar, né? Então tem uma oferta muito grande, tem uma disponibilidade muito grande, ele tem características de um bom perfil de aminoácidos, então assim, é uma boa fonte proteica, fácil de encontrar, em abundância e com um certo padrão, né? Então o farelo de soja ele não vai variar tanto, então você sabe geralmente o que está comprando, então por isso ele é muito utilizado na dieta de vacas leiteiras. Bom, excelente. E há outros alimentos que a gente pode utilizar para substituir o farelo de soja como uma fonte de proteína na dieta. E hoje a gente vai focar a nossa discussão em um desses produtos, que é o farelo de canola. E o motivo que a gente escolheu o farelo de canola é justamente porque o professor Fasciola ele já fez vários experimentos a campo e também nessa parte laboratorial, avaliando a substituição do farelo de soja pelo farelo de canola. Bom, professor, por que o farelo de canola seria uma boa alternativa? E você poderia falar um pouco mais o porquê que devemos considerar o farelo de canola como uma alternativa ao clássico, né, farelo de soja? Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar que para o pessoal mais antigo, eles devem já ter ouvido, por exemplo, a terminologia cousa, né? Farelo de cousa, né? Então, o farelo de canola nada mais é do que uma variedade de cousa que foi melhorada no Canadá para que tenha melhores fatores nutritivos, né? Principalmente em questão de aminoácidos, que a gente pode discutir daqui a pouquinho. E que não tenha fatores antinutricionais que também nós abordaremos aí em breve. O farelo de canola ele tem sido utilizado basicamente nos últimos 10 anos, cresceu bastante o uso, não só aqui nos Estados Unidos, em Canadá, em vários países europeus e também no Brasil.
Algumas dessas características gerais é a qualidade, a disponibilidade, o fato de crescer, né? Existe uma demanda muito grande pelo óleo de canola, um óleo que é utilizado na alimentação humana, e o farelo de canola nada mais é do que o resíduo depois da extração do óleo utilizado para o consumo humano. Então, como tem uma demanda muito grande pelo óleo, acaba tendo o farelo de canola disponível em muitas regiões do mundo hoje em dia. Bom, e como você comentou, sabemos que tem alguns alimentos que eles apresentam fatores antinutricionais. E, consequentemente, isso pode afetar o consumo, a performance dos animais, incluindo as vacas leiteiras. Como a gente está falando de canola, ela pertence à família das brássicas, né? Que é uma leguminosa e que elas podem apresentar alguns fatores antinutricionais. Você poderia comentar sobre quais são esses fatores antinutricionais presentes na canola e também se isso seria um problema para o produtor utilizar na alimentação das vacas, ou seja, aquele farelo de canola que a gente vai dar para as vacas leiteiras, ele tem algum problema em termos desses fatores antinutricionais? Isso mesmo, Aquiles. Isso é um tema importante a ser mencionado. Basicamente, o farelo de canola ele não vai ter os fatores antinutricionais que são comuns aí nas plantas da família das brássicas, né? Esses fatores, os mais importantes são os glicosinolatos e o ácido erúcico. Eles eram muito comuns, por exemplo, no farelo de couza, né? Na couza, que é essa planta que foi originalmente utilizada na alimentação animal e, como eu falei, a canola ela foi um melhoramento dessa planta. Então, a canola ela não tem esses dois fatores antinutricionais. Porém, nem sempre é possível ter certeza de onde está vindo esse alimento, né? Então, o farelo de couza, por exemplo, esses são fatores que a pessoa tem que levar em consideração. Esses fatores antinutricionais, o primeiro problema é que eles podem afetar o consumo dos animais. Eles têm sabor amargo e eles podem afetar o consumo e, no caso, abaixar o consumo desses alimentos, né? E afetar a produção de leite. Outro problema é que esses fatores eles afetam os hormônios da tireoide. E isso, caso esse alimento seja fornecido por um longo período, por exemplo, em animais em crescimento, isso pode afetar a saúde desses animais. Em animais, por exemplo, de corte, por exemplo, que vão ser alimentados durante pouco tempo, isso geralmente não é um problema. Nas vacas de leite também é um problema porque pode haver resíduos no leite. Então, a pessoa que deseja alimentar farelo de canola, o ideal seria ter conhecimento se esses fatores estão presentes, se realmente esse farelo é de canola ou se é um farelo de couza. Bom, então, mas sabendo que a origem é de uma procedência boa e que é realmente farelo de canola, isso não seria um problema, né? Em termos de a presença desses fatores antinutricionais. Mas uma pergunta que eu acho que todo produtor quer saber e aí, vai afetar a produção leiteira? Então, professor, quando a gente substitui, vamos dizer, farelo de soja, né, que é o clássico, pelo farelo de canola, a performance das vacas leiteiras, elas continuam parecidas ou há uma diferença? Com a sua experiência, o que a gente pode esperar na performance dos animais quando trocarmos o farelo de soja pelo farelo de canola? Pois bem, Aquiles, boa pergunta. Olha, a minha experiência acompanhando experimentos aí, um pouco mais de 10 anos já com farelo de canola, é que geralmente a produção leiteira aumenta quando a gente substitui o farelo de soja pelo farelo de canola. É claro que, como você sabe, em ciência, nunca as coisas são 100% corretas, né? Então, assim,
pode aumentar ou pode não aumentar. Geralmente, a gente percebe um aumento na produção de leite. É bem consistente um aumento de aproximadamente 1 quilo por dia na produção de leite quando a gente substitui a soja, o farelo de soja, pelo farelo de canola. Outras coisas que a gente tem observado em termos de produção é que em alguns experimentos nós observamos um aumento no consumo de matéria seca desses animais, aí na ordem de meio quilo por dia, e em outros experimentos também observamos um pequeno aumento na proteína do leite, o que é um fator bem desejável, né, para o produtor. Então aí, a produção de leite geralmente é bem consistente, um aumento. Às vezes isso vem em conjunto com um aumento no consumo de matéria seca e um aumento na proteína do leite. Bom, professor, então a pergunta de um dos nossos ouvintes lá do Instagram, o Jonathan Pazinato Boito, lá de Chapecó, em Santa Catarina, que é uma região onde o farelo de canola está disponível, ele gostaria de saber se podemos substituir o farelo de soja por farelo de canola em até 100%. Isso teria alguma implicação de como devemos formular a dieta para os animais? Sim. Bom, Jonathan, a resposta é sim. Você pode substituir 100% do farelo de soja pelo farelo de canola, que provavelmente você vai ter resultados positivos em termos de produção de leite. Nós já fizemos vários experimentos aí com substituição de 25%, 50%, 75%, 100% e não tem problema. Uma coisa que você deve observar não só é quanto da soja você vai substituir, mas também o quanto o farelo de canola vai ser incluído na dieta total. Geralmente esses números aí vão ficar entre 10, 15, no máximo 20% de farelo de canola na dieta total, para que você atinja o nível de proteína necessário para uma vaca aí de alta produção. Então vai depender do quanto de proteína total na dieta você está pensando em incluir, mas o farelo de canola pode ser a principal fonte de proteína. Claro que vai vir um pouco de proteína aí vamos supor, uma silagem de milho, a sua forragem vai contribuir com proteína, então não vai ser 100% do canola, mas a canola pode ser o alimento proteico de maior nível de inclusão na dieta. Bom, então meio que seguindo o raciocínio, vamos supor que o produtor quer utilizar o farelo de canola, né, no lugar de farelo de soja, porque está muito disponível na região dele e às vezes o preço é um pouco mais atrativo. Como você falou, normalmente, assim, na maioria dos casos, há um aumento na produção de leite dos animais, né? Entre ali meio quilo, talvez um pouquinho mais. Mas essa melhora no desempenho dos animais, ela varia conforme a fonte de forragem que você usa naquela dieta? Ou seja, se eu uso mais silagem ou se eu uso um pouco mais de feno, isso vai afetar como os animais vão produzir o leite, se eles estão recebendo farelo de canola ou farelo de soja? Boa pergunta, Aquiles. Eu acho que é bem pertinente a gente falar disso. Sim, dependendo da forragem, vai haver diferença na resposta aí do animal, por exemplo, ao farelo de canola. O farelo de canola, ele tem um excelente perfil de aminoácidos, aí eu posso citar metionina, lisina, histidina, são muito bons no farelo de canola e eles vão estar em combinação aí com a forragem que está sendo oferecida, né? Geralmente o que eu observo é que se as fontes de forragens tiverem, por exemplo, uma alta degradabilidade no rumen, a canola vai ser muito positiva quando for acrescentada em substituição à soja, porque ela vai fornecer aquela proteína não degradada no rumen que está faltando na forragem. Se você tem uma forragem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente usa muito, né, farelo de milho, assim como no Brasil. A diferença entre a canola e a soja, por exemplo, vai ser menor. Agora, se você tem uma forragem, por exemplo, uma leguminosa, uma alfafa, que
tem muita degradação no rumen, a canola vai ser superior à soja ainda mais, porque ela vai ter uma melhor combinação aí dessa proteína degradada no rumen com a proteína não degradada no rumen. Bom, excelente, professor. E acho que com isso o pessoal já consegue saber um pouquinho mais sobre a possibilidade de utilizar o farelo de canola como uma alternativa de fonte proteica para a formulação de dietas de vacas leiteiras. Mas vamos levar essa nossa conversa um pouquinho mais para a realidade brasileira. Hoje lá no Brasil, como está a disponibilidade de farelo de canola? Tem alguma região que é mais favorecida? A gente sabe que ele se desenvolve melhor em clima mais temperado, então eu acredito que o sul do Brasil tenha mais disponibilidade. E há uma mobilidade dessa canola, digamos, da região sul para o resto do Brasil. Como que ficaria para um produtor que estaria interessado em utilizar a canola como uma alternativa de fonte proteica? Olha, eu acho que sim, é uma alternativa viável. É claro que a disponibilidade, o custo, né, e o transporte são fatores bastante importantes. Isso já aconteceu e ainda acontece aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, a canola ela é produzida na maior parte no Canadá e na região norte americana, só que aqui mesmo na Flórida, basicamente a maioria das fazendas usa canola, porque está disponível por meio de transporte rodoviário e isso faz com que ela seja disponível em várias partes. Eu acho que no Brasil tem essa questão do transporte, né? Na região sul ela é bem viável porque a canola cresce bem em condições mais frias, digamos. E, como eu falei, a disponibilidade do farelo de canola está muito associada ao consumo do óleo de canola pela população. Então, eu acho que em grandes centros urbanos, onde existe um consumo muito alto, uma demanda muito alta por óleo de canola, a tendência é que a disponibilidade do farelo de canola seja boa. Agora, cada produtor vai ter que ver as suas condições, o custo, né? Aqui nos Estados Unidos, geralmente a canola é um pouco mais barata do que a soja e isso viabiliza bastante a utilização. Outra questão que os produtores e os técnicos têm que pensar é que a canola não é exatamente igual à soja, né? Ela tem um pouco menos de proteína total, então quando for formular a dieta, olhar para os níveis de energia, ver os níveis de proteína também, para que a dieta feche, né? Não é simplesmente uma substituição 1 para 1. Muitas vezes alguns ajustes nos outros ingredientes são necessários para que possamos observar esse aumento de produção. Então, para finalizarmos o episódio de hoje, eu gostaria de pedir para o professor Faciolo que abordasse um pouquinho sobre a perspectiva que temos para o farelo de canola no futuro. Na sua opinião, você acredita que o farelo de canola seja uma fonte cada vez mais utilizada na cadeia leiteira, dentro do mercado brasileiro? Ou você vê que há alguma limitação? E também, como pesquisador, o que você acha que ainda a gente precisa desvendar em termos de utilização do farelo de canola, visando, né, a alimentação de vacas leiteiras? Olha, Aquiles, eu vejo um grande potencial na canola, né, no farelo de canola, não só no Brasil, mas como em vários outros países. Alguns anos atrás eu tive, por exemplo, na África, e eu tenho colegas na China, e que existe essa demanda por proteínas de alta qualidade, né? Então eu vejo com muito bons olhos a canola como um alimento para vacas de produção leiteira, principalmente vacas de alta produção. Existem ainda, em termos de pesquisa, vários pontos, né, que podem ser mais explorados, né? A canola, por exemplo, em vacas de transição, a gente não tem muitos estudos com canola. Animais em crescimento, ela é vista como
uma fonte proteica para animais de alta produção, justamente pela qualidade desses aminoácidos, né? Digestão pós-ruminal também são coisas aí fatores aí que podem ser mais explorados pela ciência. Agora, os resultados que já estão disponíveis em termos de produção leiteira, eles são muito positivos e muito animadores. Então eu vejo com muito bons olhos aí a utilização da canola no Brasil e em outras partes aí da América do Sul. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Vamos agradecer, muito obrigado por ouvir o nosso programa. Agradecemos ao professor Antônio Faciola, que ele pôde participar com a gente nesse episódio e compartilhar um pouco sobre o conhecimento dele nessa cultura, né, que é o farelo de canola. Muito obrigado, Faciola. Foi um prazer conversar hoje com você e esclarecer aí para o pessoal um pouquinho mais sobre a utilização do farelo de canola como fonte proteica na alimentação de vacas leiteiras, que é uma alternativa que o pessoal poderia utilizar lá no Brasil. Obrigado você, Aquiles, um prazer estar compartilhando e um abraço aí para os ouvintes e companheiros aí do Brasil, produtores, técnicos e para os estudantes. Bom, pessoal, é isso aí então. Lembrando aí que participe do nosso programa, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, que é o legitimoruminante@gmail.com, que a gente pode sempre selecionar algumas perguntas dos nossos ouvintes e vocês podem participar das entrevistas para tirarem as dúvidas aí que são necessárias. Tenham um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte do Legítimo Ruminante a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana para você, pessoal, e um abraço.